Seja bem-vindo ao Trail Tropical. Nesse podcast, conversamos com pessoas que compõem a cena de corrida de montanha no Brasil, com o objetivo de conhecer os bastidores delas, nos inspirar com suas histórias e aprender com suas experiências para que possamos nos tornar corredores de montanha cada vez melhores, curtindo esse processo cada vez mais. No episódio de hoje eu converso com Murilo Pontes, que acabou de conquistar um feito gigante, terceiro lugar geral nas 100 milhas da Patagonia Run, a maior prova de trail da América do Sul. A gente fala sobre como foi essa experiência e também sobre o que levou ele até lá, desde o começo com o skate até a transição para a corrida, passando pelo documentário Unbreakable, que despertou nele o desejo de encarar uma prova de 100 milhas. O Murilo tem um jeito muito próprio de treinar, ele não tem treinador e ele mesmo estrutura a maior parte dos seus ciclos e treinos. A gente conversou sobre por que ele escolheu seguir esse caminho mais autônomo e como que ele organiza na prática a sua preparação para as provas tão grandes. Ele falou como precisou lidar no passado para priorizar mais a recuperação também e como isso impactou positivamente a sua corrida. O Murilo é um corredor que não deixa pontas soltas. Ele curte muito estudar mais sobre o treinamento e fica claro como ele aplica toda essa teoria na prática no seu dia a dia. E ele compartilhou vários desses ensinamentos aqui hoje. Mas o papo vai muito além de performance. Falamos sobre as transformações que a corrida trouxe na vida dele, especialmente na luta contra o alcoolismo e de como isso impactou a relação com a filha e a maneira como ela passou a enxergar o pai. E como se não bastasse, falamos também da avó do Murilo, que com 80 anos é também corredora e também participou da Patagonia Run esse ano, correndo os 10 quilômetros na trilha. Foi uma conversa inspiradora sobre resiliência, transformação e paixão pelas montanhas. Espero que curtam esse episódio com Murilo Pontes. E antes de começar, um recado rápido. Acabamos de lançar o Manual do Corredor Sem Dor, para quem quer correr com mais qualidade e menos lesão. E os primeiros inscritos têm R$100 de desconto, então se liga e garante tua vaga enquanto está no ar. Link está na descrição desse episódio. Murilo Pontes, seja bem-vindo ao Trail Tropical. Olá pessoal, boa noite, todos bem? Cara, eu queria começar esse nosso papo aqui, Murilo. Tem um assunto que muita gente que está ouvindo isso aqui quer saber, né? Que quer saber como foi a tua corrida na Patagônia esse ano, né? Como foi esse resultado aí, né, grandioso aí que tu fez lá. Mas eu queria começar esse nosso papo falando sobre outra pessoa que correu lá na Patagônia também junto contigo, né, agora, que foi a tua avó, né, que correu, ela é corredora, correu essa prova lá do Patagonia Run e ela tem 80 anos de idade, né, cara? Como que é pra ti aí ter uma avó trail runner, assim, com 80 anos de idade correndo aí junto contigo? Cara, é um motivo de orgulho, é um motivo de medo também, porque agora todo mundo vai ver a idade dela, ela não gosta muito de falar, né? Então Ou vai se dar mal? vou tomar uma ensaboada, mas faz parte, acho que é um motivo de orgulho. A segunda vez que ela corre, no ano passado ela foi comigo também, ela é parceira, ela que me incentivou a correr também no começo, né? E, cara, ela é muito forte, muito fera. Foi lá, fez os 10K da Patagônia, que eu acho que deve dar uns, sei lá, uns 400 de desnível, tal. Fez em 2 horas e 20, se eu não me engano, 2 horas e 28. Detonou, cara, detonou mesmo. Chegou correndo, Caraca, subiu. velho, ela fez 2 horas e 20 os 10K É, com a uhum. elevação. É uma elevação boa lá, cara. Só trilha, elevação e trilha, né? Lá é pura trilha. Você termina numa descida, né? Uma subidona e depois uma descidona forte. E ela terminou bem as duas vezes. No ano passado tava nevando, então foi um pouquinho mais puxado, né? O clima. Mas esse ano tava menos e ela diminuiu o tempo. Acho que diminuiu uns 15 minutos do ano passado, pô. Caraca, velho, que irado. Show, Poxa, parabéns pra ela. Ela é fera demais. com certeza, parabéns pra ela. Como é que é o nome dela? Expedita Cícero Alves Pontes. Pô, dona Expedita aí, parabéns, cara. Aquilo, pô, é o meu objetivo de vida aí. Se eu chegar lá e tiver fazendo alguma coisa próxima do que ela tá, eu tô contente aí, né? Com Sim, certeza cara, tudo e deu assim, certo. deu certo, a gente vê o tanto que o esporte faz diferença na vida da pessoa, assim, na longevidade, sabe? Ela Ela sempre come... correu, Murilo? Não, começou mais tarde, assim, com 60 anos, pelo que ela me fala, sabe? 60 e pouco anos, mas mesmo assim, mostra que nunca é tarde, né? Porque Com hoje, cara, certeza. a idade que ela tem, ninguém dá a idade que ela tem, assim, na hora que a gente tava voltando no avião e tal, o pessoal fala, né? Conversa com ela, eu falo, minha avó tal, também correu. Ninguém dá a idade que ela tem, não. E, cara, carrega a mala sozinha, sobe escada, eu tudo quebrado, moído lá, ela me ajudando a carregar as malas, cara. E eu andando igual um, sei lá, um duro, tudo assado, tudo coisa, e ela me ajudando, pegando toda hora, me ajudando a carregar as malas.
Caraca, que Era demais, loucura, velho. cara. Loucura, cara. E assim, mostra o quão é importante a atividade física na nossa vida para longevidade, cara. Uhum. Porque assim, eu trabalho com atendimento, atendo muitas pessoas, às vezes, com uma idade mais elevada, e, tipo, cara, tem gente com uns 70 anos aí que não consegue fazer, assim, a locomoção básica, sabe? Levantar e sair de Uhum. uma cadeira. E ela, graças ao esporte aí, muito forte. Pô, que massa. E é legal como a gente consegue ver que principalmente esse nosso esporte da corrida e de montanha, assim, né? Talvez se traduz bem para as outras coisas do dia a dia, né? Pô, porque se tu consegue correr 10 quilômetros subindo e descendo montanha, né? Num terreno desnivelado, assim, cara, com certeza as tarefas do dia a dia ali, ela dá conta tranquilamente, assim, né? Então é aquilo, pô, ela Tranquilamente. treina por um negócio muito mais complexo e aí pro dia a dia acaba, né, virando muito mais fácil, assim, né? Cara, tranquilamente, né? Você pega os dados aí de, né, de acidente, de morte em idoso, é geralmente acidente por causa da Isso. falta de força e músculo da perna, geralmente, porque a pessoa cai, né? Tropeçando dentro de Tropeçando, casa, às cai vezes. e tal, você vai subindo no banquinho, cai, por causa de falta de força nas pernas. E, né, fazer esse esporte, conseguir correr uma montanha, subir com 400, só subida, é umas trilhas difíceis, eles não colocam tão técnico, mas são difíceis as trilhas lá. E descer também, que exige um esforço, uma coordenação ali boa. Cara, mostra que é importantíssimo nosso esporte, muito forte. Certeza. Pô, legal, muito bom. Obrigado aí por compartilhar a história aí da Dona Expedita. E, cara, eu quero ouvir um pouco mais, né, de como que foi a tua prova, esse resultado lá, mas eu acho que é interessante a gente tentar pegar um pouco mais do teu início lá, né? E eu queria ouvir de ti como que foi o teu começo, né, principalmente na corrida, né? A gente trocando uma ideia antes ali, tu comentou algo como até a tua vivência no skate acabou te levando, né, pra corrida, assim, o que tu viveu no skate acabou contribuindo, né, pra te levar para um lado da corrida. Conta pra gente como é que foi essa gênese aí do Murilo como corredor. Cara, algumas pessoas já conhecem, né? Mas eu cresci jogando futebol até os 12 anos, mais ou menos. Depois dos 12 anos, eu conheci o skate, comecei a andar skate. Aí até os 16, 18 anos. Eu gostava muito do skate. O skate me proporcionava uma coisa que o futebol não tinha, porque, sei lá, futebol com lá com 12, 13 anos. E depois, quando eu joguei o pessoal do trabalho, ele, cara, apesar de ser um esporte de equipe, a gente só brigava. Brigava com o cara da equipe também e tal. Saía mais revoltado do que não sei o quê. E eu joguei bem bola, jogava bem. Mas aí eu conheci o skate, cara, e o skate tem essa coisa que tem a corrida, sabe? De um se ajudar, o cara vai fazer uma manobra, você tá torcendo, você tá num campeonato contra o cara, você tá torcendo que o cara tá mandando coisa muito difícil, coisa que é difícil de fazer, você sabe a dificuldade, então você torce pro seu adversário muitas vezes. E a corrida tem isso, né? Corrida de rua, corrida de montanha, muito mais, né? Isso foi muito, muito legal, né? Então eu andei de skate até os 16 anos aí, 17, 18 anos mais ou menos. E aí depois comecei a trabalhar tal, só que o skate também me trouxe envolvimento com muita coisa errada na minha vida, sabe? Então, apesar de ter sido uma coisa muito boa, também me trouxe muito envolvimento, não vou falar nem da amizade, porque eu tenho as amizades até hoje, assim, são conhecidos, né? Mas que me levou para um caminho que não é legal, né? E, enfim, por causa de ser, acho que, marginalizado na época tal, enfim. É, E aí você conseguia andar de skate ou mesmo jogar bola e, sei lá, sua vida desregrada, né? Aí, mas eu parei, comecei a focar em trabalho e tal, durante minha vida e depois comecei a correr, né? Em 2021 exatamente comecei a correr. E aí a corrida, cara, teve muito disso, né? Dessa questão de, apesar de ser um esporte individual, é um esporte que parece que tem mais união do que um esporte coletivo, né? Porque você tá lá, meu, todo mundo te não vai, você termina, você consegue, vamos lá, tal, né? Te incentivando a melhorar e tem a competição com a gente mesmo, né? E, cara, isso pra mim foi coisa, porque eu sou uma pessoa bem focada, assim, sabe? E essa questão de tentar me vencer. Você tem os adversários ali na corrida, né? O cara que tá correndo contra você, mas o principal ali é você. Eu, quando eu fui agora pro Patagônia, eu fui pra bater o meu tempo, né? Calhou de dar um terceiro lugar. Lógico, eu tinha ambição lá, ficar no top 10 tal, né? Talvez no top 6 ali, imaginei que dava. Mas o principal alvo era bater meu tempo, eu tinha um objetivo de tempo, né? E o esporte propicia isso, né? E esse nosso esporte de endurance, de corrida, é fantástico para isso. Porque faz mudar seu estilo de vida completamente. E fez eu mudar o estilo de vida. Hoje eu sou quase um monge budista. Porque eu Boa, pô, penso, a corrida é uma meditação, principalmente essas provas mais longas aí, né? Precisa estar bem cara. da mente, porque senão tu vai surtar, né, cara? Sim, você sabe que eu trabalho num banco, né?
E aí eu saio para treinar de madrugada, né? Aqui, eu entro cedo, entre as 8 horas, assim, né? E eu saio para treinar, acordo 3h50 da manhã, saio para treinar. Aí eu chego, às vezes, já correu 30 quilômetros, comecei não canso, falei, cara, o que vai cansar é agora, velho. Agora eu vou ter que ficar sentado aqui, minha mente vai, eu vou chegar exausto. E é verdade mesmo, cara, eu acordo com uma energia, com uma força mental, mesmo depois do treino, de que às vezes era 30 km, trabalhar, mas vai minando as pessoas, você vai lidando com as situações, vai sugando sua energia. Chegava no final do dia, eu saía fora da minha rotina alimentar, estressava tal. E a corrida que às vezes dava uma corridinha, dá uma voltada na sua energia ali. Então é assim, é um esporte que foi bem pra mente também, não só pro corpo, né? Pra mente também. Pô, com certeza. E tu correu agora, né, na Patagonia Run nas 100 milhas, né? Assim como tu fez no ano passado também. E assim, a gente sabe que aqui no Brasil é uma distância que, até pela falta de provas, né, de 100 milhas, tem poucas, né, provas de 100 milhas, de montanha mesmo, assim, tem pouca gente que se aventura, assim, nessa distância, né? Agora tem crescido, né, mas ainda assim é pouca gente, assim, né? E eu queria te perguntar o que que foi que te levou pra, né, ter esse desejo de correr as 100 milhas, assim, e como foi que um documentário do Kilian Jornet te ajudou aí nesse caminho, nessa jornada, para criar esse desejo? Cara, quando eu comecei a correr, eu vi esse documentário do Kine, que é a Western State, ele correndo na Western State, ele nem ganha, acho que ele chega em quarto. Ele corre Ah, é com o aquele Unbreakable, né? É isso, que ele corre com o Anton Coop, que tá lá. E depois eu comecei a ler o Aham. livro lá, o Nascidos para Correr, né? Foi tudo na sequência. Mas esse primeiro que eu vi. E pra mim foi tão difícil, assim, a primeira corrida de trail, a primeira corrida de 5 km e tal, que eu não imaginava, cara. Aí você vai no Google e pesquisa, correr tal, as pessoas morrem. Você vê, pô, não é possível que esse cara correu isso daí, né? Esses caras estão correndo isso, que tal. E, cara, aí eu vi aquilo, eu curti muito, assim, não só a prova, o documentário, o desempenho dele, mas, meu, a superação que tem que ser para, né, todo o processo que vem atrás de treinamento, tudo, para seu corpo ser capaz de fazer isso, seu corpo conseguir suportar uma distância tão longa e às vezes em alta velocidade, alto rendimento, né? E aí, a partir do momento que eu fiz a primeira prova, que eu vi isso daí, eu falei, cara, eu vou correr 100 milhas. Não tinha corrido nada ainda. Acho que eu não tinha corrido mesmo, eu tinha corrido 14, não tinha corrido mais de 20 km. Aí eu peguei e falei, vou correr. E desde então, todo o meu treino tem sido para isso. Até que no ano passado eu consegui, eu me inscrevi, né? Eu corri o 100K e 110K. Eu falei, pô, 110, a próxima é 100 milhas. Não dá para correr 130, né? 140. Eu vou por 100 milhas. E me inscrevi no ano passado nas 100 milhas aí da Patagônia. Fui com, por incrível que pareça, eu tava com um pouquinho mais de medo, assim, mas esse ano eu tava muito mais ansioso. Porque ano passado eu fui assim, eu vou completar. Eu vou tentar fazer bem, mas eu vou tentar completar. Esse ano eu já fui para tentar superar meu tempo. Aí eu já fui com muito mais pressão de mim mesmo, né? Pra fazer. E desde então, tudo que eu fiz no esporte, né, foi pensando nas 100 milhas. Foi pensando em correr as 100 milhas, né? Então, apesar de o pessoal falar, pô, 2021 é um tempo curto, mas eu já entrei pensando na corrida de 100 milhas. E é onde que eu quero parar. Não quero ir além das 100 milhas, nada, mas eu quero correr bem 100 milhas. Eu quero fazer prova de 100 milhas, me especializar em prova de 100 milhas. É, e o pessoal pode pensar isso, né? Que é pouco tempo para ter essa evolução assim, mas se a gente adiciona o fato que tu não tem treinador ainda, né? Eu acho que fica mais surpreendente ainda, assim, né? Pô, tu tá treinando esse tempo, né? É. Curto, sem treinador, né? Você mesmo, conta pra gente aí um pouco como é que é, mais ou menos, que tu organiza isso, né? Talvez e por que dessa escolha de não ter treinador, assim. Na verdade, hoje até o Roberto da RCM Treinamento, ele me manda a planilha lá, me dá umas dicas, né? Porque no ano passado eu acho que eu exagerei, eu perdi a mão no meu treino, de excesso de treino mesmo, e acabei tendo uma involução no que é uma evolução. Então ele me ajudou um pouco com a Patagônia, mas assim, desde que eu comecei, eu fui sozinho. Eu sou muito curioso, cara. Eu sou um cara curioso, eu gosto de estudar sobre fisiologia. Enfim, tudo que eu vou fazer, eu gosto de estudar e de me dedicar. E aí cara, peguei o próprio blog do Killian lá, ele tem um blog que ele coloca lá, não sei se você já viu, é em inglês, mas hoje em dia você consegue traduzir quase tudo. Então eu coloco lá tudo naquele
como é que é o nome? No Google Notebook LM lá, que é um bloco de notas lá com inteligência artificial, tal, coloco tudo lá, coloco os vídeos, vou montando a partilhar, uso o relógio, as planilhas do relógio, tal, e fui montando para isso. Então assim, isso eu acho que para mim como atleta também me faz crescer, né? Então por isso que eu gosto, porque não é só ir correr, é todo o processo por trás, né? Desde quando você montar a prova, tal. Então o Roberto hoje ele tá me dando a mão assim no sentido, ele manda a planilha para mim tentar até me segurar, cara, porque ano passado, que foi quando eu falei com ele, eu tentei uma vez com ele, mas não segui nada. Display. Aí esse ano também foi mais ou menos, porque eu exagerei, sabe? No ano passado eu voltei das 100 milhas e eu voltei bem, eu já mandei uma prova na semana seguinte. 7 dias depois eu já fiz uma prova. 7 dias depois eu já fiz outra prova. Aí, cara, depois eu tava voando, cara, tava voando. Só que eu acho que meu corpo foi no limite, porque eu tava, no meu melhor peso, tal, treinando. E eu lembro que um dia eu saí pra fazer 30 km, era tiro, né, prova de, 30 de treino de tiro, que dava uns 30 km no total, né, uns tiros mais longos. E chegou no último tiro, eu parei, olhei pro relógio e falei, nossa, se eu correr esses 12 quilômetros nisso, vai dar uma maratona sub 3. Peguei e me emendei. Cara, aí eu, nessa mesma noite, foi uma anterior a uma prova que foi a prova em Itamonte, né? Não sei se você conhece a prova lá em Itamonte. Ah, Terras Altas? Terras Altas, numa semana anterior, no sábado. Nessa noite eu cheguei em casa, eu tive uma crise, eu sou epilético, né? Eu tive uma convulsão. E aí daí pra lá desandou. Eu tive um declínio mesmo da minha performance. Fui tendo um declínio, assim, eu abandonei essa prova, foi meu primeiro abandono. Na outra prova, depois em Paraty, eu sofri muito, porque daí eu tava com volume baixo de treino, não consegui voltar no volume alto, até pelos estresses também de umas coisas particulares que aconteceram. E aí eu comecei a voltar na Mons de novo, não foi meu desempenho, mas foi um desempenho legal na Mons, uma prova muito dura, né? Aqui temos no país terreno mesmo de correr, difícil de correr lá. E aí eu descansei 2 semanas e aí eu comecei a treinar. E aí, com a planilha dele, eu monto com os treinos que eu gosto de fazer. Ele vai me falando da carga lá, ou não, não é só aumentar, tem que descansar, tem que estar. E aí foi dando certo. E eu montei um período bom, foi um bloco legal de treino que eu fiz. Cara, eu já usei de tudo. Já usei aplicativo de inteligência artificial, já usei ChatGPT, tem lá o Humango, o outro lá, a IA Endurance, que são dois aplicativos, não sei se você já viu, que monta Não seus vi. treinos e tal, né? Então eu sou bem curioso, cara. Eu fico procurando muita Uhum. coisa fora, sigo muito blog, muito podcast, escuto muito podcast de treinador, método norueguês, o Dr. Andrew Huberman, o outro lá que tem um blog de performance que fala. Cara, eu sou muito eclético, assim, eu vou, quando eu gosto de uma coisa, eu sou compulsivo, eu vou vendo de tudo, olhando tudo, vendo tudo, servindo tudo, e acho que isso faz me evoluir também como atleta, sabe? Pô, legal, isso é interessante aí. E eu queria entender melhor, só talvez dar um clique aí duplo nisso que aconteceu no ano passado, né? Essa evolução aí que tu teve, que tu comentou por causa do alto volume, né? Que estava colocando ali, talvez com uma falta de um descanso É, adequado, né? E a gente sabe que é uma linha tênue, né? Que a gente tem que caminhar ali, né? Entre, pô, tu não fazer, às vezes, né? Deixar de fazer um volume que poderia estar treinando mais e melhorando, mas também não treinar demais a ponto, né, da gente realmente acabar se machucando, ou às vezes o próprio volume, né, a fadiga ali também acabar atrapalhando o nosso treinamento e impedindo com que a gente evolua, né, de fato. Como que tu fez na prática ano passado para diminuir esse volume ou aumentar dias de descanso? Como foi na prática que tu conseguiu, né, reformular aquilo o que precisava fazer para conseguir estruturar algo mais sustentável? na verdade, assim, ó, eu me empolguei, né? Eu me empolguei, realmente eu cheguei, eu me empolguei. E além de não, se você olhar meu Strava é aberto, eu deixo o Strava aberto, né? E acho que todo atleta devia deixar aberto, porque é muito massa você olhar o Strava, lá, ter a oportunidade de olhar o treino do Silvestrinho, treino do Fantasma, treino do Chico Santos, treino de todos os nossos atletas referência aí, né? E você vê o que eles estão fazendo, não que você vai imitar igual, mas você vê a média de volume, o quanto que sobe por. Pô, esse cara aqui corre pra caramba, olha o tanto que ele sobe, por isso que ele corre bem na subida. Fala, pô, isso aqui só treina em trilha técnica, né? Então é legal, por isso que ele é bom descendo, enfim. Então eu acho muito legal, acho que todos deviam deixar aberto lá o Strava, sabe? E eu me empolguei, se você olhar lá no meu Strava, cara, na verdade eu acho que o mês de maio eu corri com um dia de descanso. Corri todos os dias de maio. Acho que só descansei em um. É,
E além de tudo, antes eu estava correndo bastante, mas fazendo baixa intensidade. E eu comecei a colocar o treino de tiro. Eu comecei a colocar treino de tiro, porque eu estava escutando do blog lá dos treinos noruegueses, dos caras do triatlo lá, né? 4x4 e tal. Então, eu fazia uma sessão de 4x4 e emendava 10 km, 15 km. Então, foi isso, e acho que isso foi fatigando, fora o estresse do trabalho, né? Da família. Tive uma situação com a minha família também, estresse do trabalho, família, que nós não somos atleta profissional, né? Não vivemos só disso. E parece que não, por mais eu, por exemplo, que trabalho sentado, cara, eu tenho uma carga de estresse alta também que mental que impacta também no corpo, né? E Total. eu não tava vendo isso. E aí desandou. Aí, cara, depois foi um período assim, sabe, que de Pra mim foi assim difícil, porque eu gosto de ter uma rotina. Eu gosto de sair, acordar, treinar e fazer minhas coisas do mesmo jeito sempre, né? Eu gosto de ter uma rotina. E foi difícil, cara. Até o ponto que eu tava brigando, porque putz, eu não posso treinar, mas se eu ficar em casa, eu fico. Aí você fica pensando, se eu ficar em casa sem fazer nada, eu vou ficar comendo, eu vou ficar na frente da televisão, eu vou ficar fazendo o quê, né? Então foi difícil, cara. Aí é exercício, cara. Eu curto muito fazer meditação, então acordava e fazia umas meditação, alongamento. Comecei a colocar algumas outras coisas para tirar a sobrecarga de treino. Ler, eu gosto de ler, então ficava lendo aqui alguns dias, tal. Diminuir o volume, ia sair em vez de correr 10, 15, tá correndo 5, 6, num ritmo bem leve, e sempre escutando um podcast que eu não fazia antes, eu sempre ia para treinar mesmo, sabe? Não costumava levar áudio, então tava indo com fone de ouvido, escutando alguma coisa, parava na minha mãe, na rua descansada. Então foi isso, foi um período que foi baixa e aí depois o corpo foi voltando, eu fui me sentindo melhor. Foi, chegou um ponto que eu tava até meio, né, nessa luta de treinar, não treinar, eu fui perdendo a vontade de treinar e depois fui recuperando de novo. Aí chegou dezembro, janeiro e agora fevereiro eu tava querendo treinar todo dia de novo. Quase que treinei, viu? É legal, porque isso eu ia bem perguntar, né, como que foi esse teu retorno ali, né, mas tu respondeu já agora no final, né, que foi meio que foi sentindo o que teu corpo foi pedindo, assim, né, vendo que ele tava pedindo pra treinar de novo, tava vindo mais vontade de treinar e tu foi devolvendo, É, assim, né, isso. eu estruturei, daí o Roberto mandava planilha lá também, mas eu já tinha pensado no meu treino fazer o quê? 2 semanas, 3 semanas aumentando o volume, intensidade e altimetria, né? E aumentando até chegar num pico, depois descansar uma e aumentando, né? Fazendo uma escadinha e sempre aumentando, até chegar num volume de no mínimo 200 semanas, 200 km por semana no mínimo por 2 semanas. Eu consegui fazer isso numa semana, na outra semana eu tive que arrancar o dente, eu tive um problema aqui, tive que arrancar um dente e também fiquei uma semana doente, cara. Peguei minha filha na escola, né? Ela pegou uma virose lá, passou para todo mundo aqui em casa. E isso putz, deu uma quebrada. Daí até fiquei meio com receio. Falei, poxa, mas no geral, assim, eu treinei, se você olhar lá, eu treinei mais ou menos 20% a mais em volume do que eu tinha treinado no período do ano passado. Só subi, que era bem as semanas que eu ia treinar altimetria mesmo, né? Que eu acabei tirando dente. Foi uma cirurgia mesmo no dente. E foi uma briga, porque eu não sabia se fazia ou não fazia, tava no meio de março, né? Eu na dentista falei, meu, mas eu vou correr e tal, né? E era semanas, e aí no fim eu só consegui fazer uma semana depois de altimetria alto, né? Que eu Uhum. queria fazer durante 2 semanas. Só consegui fazer uma porque eu tive que parar a cirurgia e fiquei doente. Então, foi isso, mas no fim deu certo. Acho que foi até bom porque eu descansei um pouco mais. Talvez se eu tivesse feito esses dois não teria dado tempo do descanso pegar, porque ia sobrecarregar muito, porque foi semana bem puxado para mim. Não sei se você conhece a Pedra Grande aqui em Atibaia. De ouvir falar. Já ouviu falar? É uma trilha que tem aqui perto da gente, bem técnica, bem coisa, que eu fui lá para subir, descer 5 vezes lá. Deu 6 horas de treino, no outro dia mais 3 horas de treino. E ia fazer a mesma coisa na semana seguinte, né? Na semana anterior, fiz só na outra. E aí, mas valeu a pena. Deu um descanso a mais, talvez. Pô, subir 5 vezes, uma subidinha aí de 1 hora e pouco, tem que ter mental, né, pra isso aí, Tem. caraca. Pô, Tem. eu tenho uma subidinha minha aqui, né, aqui perto de casa, assim, que eu tenha, pô, dá, sei lá, 15 minutos subindo, assim, né, não dá 1 quilômetro, talvez, de subida.
e eu faço, pô, 4, 5 vezes, já fico cansado de estar fazendo o mesmo trajeto ali, pô, isso daí deve ser sinistro, né, também. 1 hora, né, e tu chega lá embaixo e sabe que, pô, vou ter que subir mais Tem que subir 4 de vezes. novo. Mas é bom que Mas, treina também o mental, porque na prova da longa o mental, cara, ah, te leva um pouquinho mais longe, né? Tudo eu acho que tudo é físico, pelo que eu vejo, né? Tudo, se você não tiver com boa hidratação, boa alimentação, bem, se você não tiver fisicamente bem, o seu mental não vai levar seu físico além. uhum. Porque não adianta, né? Se você tiver com desequilíbrio hormonal, uma coisa assim, você não vai conseguir ter uma cabeça boa. Então você tem que estar bem, e aí sua cabeça vai levar seu corpo longe, mas é seu corpo que permite também. Eu acho que é bem isso. Comigo era sempre assim. Quando finalmente estava pegando o ritmo nos treinos, empolgado com cada corrida, visualizando a próxima prova, lá vinha ela. Uma dorzinha chata ou pior, uma lesão que me tirava da trilha. Dor no joelho nas descidas, a canelite gritando quando o volume subia, ou aquela fascite plantar que parece não ir embora nunca. É frustrante demais ver tudo desandar bem quando você está evoluindo, né? Eu sei, porque além de ser corredor, eu atendo corredores há anos na minha clínica. E foi por isso que eu criei o Manual do Corredor Sem Dor. Pensa nele como o manual do seu corpo para a corrida, um atalho que eu gostaria de ter tido lá atrás. Não é teoria, é um guia prático, direto ao ponto, com tudo que você precisa para entender a raiz das suas dores e resolver com autonomia. Você vai aprender a identificar o que está limitando o seu corpo com uma autoavaliação simples e vai receber os exercícios específicos com vídeos para corrigir o problema. Tem até um módulo completo de autoliberação para recuperar mais rápido. E o melhor, com só 15 a 20 minutos de 3 a 4 vezes por semana, sem precisar de academia. Muita gente já sente o alívio logo na primeira semana. E agora, no lançamento, o acesso completo está com R$ 100 de desconto. E tem 7 dias de garantia. Não gostou? Eu te devolvo cada centavo. Então chega de ser limitado pela dor. Garanto seu acesso com desconto agora e o link está na descrição desse episódio. E antes só da gente, né, falar aí sobre a Patagônia, finalmente, eu só queria ouvir de ti um pouco sobre como que foi a Patagonia Run ano passado, né? Que tu correu a mesma prova, né? O mesmo trajeto ali, as 100 milhas também, e correu pela primeira vez, assim, né? Como que foi aquela primeira experiência lá, antes da gente falar sobre essa desse ano aí? Cara, a Patagonia Run é uma prova incrível, é a maior prova de trail da América do Sul, né? E é a maior mesmo em quantidade de pessoas, em organização, qualidade, assim. Eu fiz várias provas aqui no Brasil, acho que quase todas as grandes aí, ou a maioria delas, né? Não, não todas, mas a maioria delas. E a Patagônia realmente ela é diferenciada. Pelo lugar, o lugar lá é fantástico, é montanha para tudo quanto é lado. Não é uma montanha, tipo Serra Fina, é um monte de montanha, né? Tem um monte de Serra Fina. Então é um lugar muito legal. E eu fui para a prova. Eu estava procurando prova de 100 milhas, a que eu achei que teria qualidade, né, assim, né, que dava para mim encarar, que era de montanha, que dava para mim encarar, que todo mundo falou que a organização era boa, que se acontecesse alguma coisa eu estava tranquilo. Eu falei, a Patagônia, eu falei, vou me inscrever. E aí eu fui no ano passado, eu não sabia se meu corpo ia suportar os 160 quilômetros, já tinha corrido até os 110, mas falei, vou tentar e vou terminar. Ano passado eu saí meio sem saber, chegamos lá, o frio é diferente, eu nunca tinha viajado para fora do país, né? Então o clima é diferente, o frio assim é um ar seco, né? Então, cara, eu cheguei lá com 2 dias, o nariz de todo mundo tava sangrando, né? Porque, pô, um clima seco, né? Fui eu com a minha avó, minha filha e minha esposa, o nariz de todo mundo sangrando, um pouco de dor de cabeça, aquele ar seco, tal. Todo mundo falou, ó, se for respirar, tiver frio, coloca alguma coisa na boca, porque senão você vai sentir seu pulmão congelar. E é verdade mesmo, né? E só que daí o Hamilton, um colega meu corredor, acho que o pessoal conhece, bem conhecido aí na corrida, ele me falou, ele foi, né? Ele falou, cara, vai uns dias antes, né? Que compensa você fazer uns treininhos lá pra você pegar o jeito. Aí eu fui, acho que esses treinos foi bom, eu treinei lá nas trilhas, vi e tal, deu pra dar uma suada lá e sentir essa sensação, né? E saí pra prova. Sair para a prova, cara, minha estratégia de prova, né, é sempre seguir os primeiros ali até onde aguentar, até onde quebrar, né? Espero que né? Caraca. E eu espero que um dia, né, na prova dos 50 km eu quebre no 49, já tá bom. Mas não é o que acontece, geralmente você quebra no 15, no 20. Mas eu fui seguir os primeiros ali, os primeiros 50 km eu fiz muito bem. É, Até depois, só que, cara, eu acho que eu fui muito forte nas descidas no ano passado.
pegava aquelas descidas que eram descidas corríveis, né? Não é igual a maioria das trilhas daqui que não é corrível, lá são trilhas técnicas, tal, tem um desnível, tem a diferença, é uma trilha, mas é corrível, só que são muito inclinadas. Então, desci uma, desci duas, desci três, cara, na quarta tava com o quadríceps e joelho esbagaçado. Realmente cheguei depois do lago ali, caí cento e pouco, não conseguia mais correr, nem no plano, nem na descida. Eu pensava numa descida, saía lágrima do meu olho, cara, porque tava moído com quadríceps, né? E na subida eu já ia bem. Tinha pouca subida, né? Que a parte mais dura é no primeiro 50 km da prova. Mas mesmo assim, cara, nas subidas eu ia bem, ia passando o pessoal, porque você vai juntando as provas que vai largando depois, né? Então você vai passando o pessoal, só que na descida, cara, os caras me passavam porque eu não conseguia correr. Eu descia de ladinho, assim, quase que descendo de costa. Porque eu não conseguia, cara, eu não conseguia. Então eu tava bem, eu fiquei em sexto até o lago, se eu não me engano, quinto, sexto até o lago. Só que um pouquinho antes do lago, aí só que depois o pessoal foi me passando. O pessoal foi me passando, aí eu ainda tava em décimo, aí no final, cara, que foi o que eu fez eu me inscrever nessa prova de novo, porque eu ia fazer outra de 100 milhas, mas não sabia se era essa, né? No finalzinho eu tava subindo, era uma subida, assim, uma estrada, você sobe uma estrada, tipo, os últimos 5 km, você sobe uns, sei lá, 2 km e meio numa estrada, uma subidinha bem leve, assim, e depois você desce. Acho que dá 2 km de descida, uma trilha, um pouquinho mais inclinada, depois você desce e corre no plano para chegar. Na descida, o cara me passou e tirou meu 10º lugar, né? Falei, porra, que raiva. Porque eu não conseguia correr. O cara pegou e me passou. Aí eu falei, porra, que raiva. No fim chegou, assim, nesse período de 2 km, chegou quase que 3 minutos na minha frente, 4 minutos na minha frente. Nossa, que raiva. Eu cheguei, já vim e me inscrevi. Falei, não, vou ficar entre os 10, vou fazer abaixo de 24 horas, que era o tempo inicial planejado, né? E então, assim, aprendi com a prova anterior. Falei, cara, toma cuidado com essas descidas, não é uma prova de 50 km, né? Pois você não anda nos últimos 40 km e aí você perde a prova. Se o cara estiver correndo ali no trotinho, ele te passa, porque 40 km andando e 40 km no trotinho já dá uma diferença enorme de tempo, né? Então foi assim a minha participação. Fiquei contente, fiquei feliz. E a medalhinha que eu tenho até aqui, ó, elas são parecidas, mas que eu guardo até hoje com muito orgulho. Eu vou fazer um quadro especial para as medalhas de 100 milhas. E essa daqui, cara, para mim é especial porque foi a primeira prova, foi o que me mostrou que sim, é possível fazer 100 milhas, cara. É possível fazer bem. Eu tô aprendendo e vou fazer muito bem, né? Então foi assim minha participação nessas 100 milhas. Foi 11º, né, na maior prova da América do Sul aqui, cara, é um resultado fantástico, Sim, né? Primeira prova de 100 milhas, conseguir esse resultado aí, por pouco um top 10, assim, né? Muito bom mesmo. já foi, acho que o melhor tempo, né? Um menino que tinha feito uns anos anteriores, que tinha feito 24, 25 horas, 24 e pouco. O meu foi uns minutinhos abaixo dele e a posição foi a mesma, né? Foi a 11ª. Mas Melhor eu. tempo brasileiro, você fala? Isso, Ah, isso. tá. Isso, melhor tempo brasileiro. E. Mas eu fiquei aquele gostinho lá, falei, poxa Uhum. vida, cara, se eu tivesse tomado um pouquinho mais de cuidado, se tivesse, né? Aí eu tinha feito. Aí eu falei, vou voltar. Aí acabei e falei, pô, voltei. Aí E pra esse ano. gente entrar então, falar aí sobre essa prova desse ano, talvez começar aí perguntando pra ti quais foram os aprendizados do ano passado que tu carregou pra esse ano aí, que tu acha que realmente fez a diferença pra conseguir uma performance melhor lá. Cara, algumas coisas. Ano passado eu fui conservador nos postos de controle. Então, em todos os postos de controle eu parei, tirando no último, eu não parei no último, no ano passado, mas em todos eu parei, eu parava, me alimentava tal. Então eu perdi ali, assim, pelo menos uns 5 minutos em cada posto, no mínimo, né? Uns 5 minutos em cada posto no ano passado. Esse ano eu já fui decidido a não fazer isso, né? Era rápido, igual faz uma prova mesmo de 50K. Eu ia parar nos drops bags, né, para trocar um tênis e tal. Nesses eu ia demorar mais, mas nos demais já fui decidido. Tanto é que eu parei no primeiro, pulei o segundo, no terceiro só, pum, pegar uma coisa. Então, a questão das paradas, porque eu somei as paradas, deu, sei lá, 40 minutos e pouco, já era um tempo que eu já não teria Uhum. perdido o top 10 já. Então já pensei, já fui com essa aí e com mais, né? é, Mais confiante de que daria se eu fizesse isso. Na primeira vez eu não sabia se ia dar. Falar, pô, será que se eu não comer o suficiente em todo o posto de controle eu vou conseguir? Então já foi isso daí. Aí a outra coisa mais importante era que eu tinha que conseguir me manter correndo depois do KM 100, 110, 115 lá, conseguir me manter correndo bem. E para isso eu precisava me poupar nas descidas no começo.
Então, ano passado, eu saí forte, nesse ano de novo, assim, seguindo os primeiros, né? Mas na descida eu tirei o pé. Tanto é que se você olha o Strava Flyby lá, né? Você vê, dá pra ver só eu e o Max, que foi o que ficou na minha frente, né? Mas você vê que ele se distancia de mim só nas descidas. Porque nas subidas eu tava coisa, mas nas descidas eles se distanciavam de mim. Mas eu me poupei mais nas descidas, eu desci mais na manha, né, um pouquinho mais conservador, para sobrar a perna e mais pro final. E isso, no meu treinamento, daí eu coloquei escada bastante, fiz um treinamento de academia melhor, tá? Fiz melhor no ano passado. Eu ia na academia, fazia 2 press leg lá e voltava e já era. Não tenho paciência de ficar na academia, como quase todo Clássico corredor, do né? corredor, né? Não tem, esse ano eu fiz melhor, uma personal me ajudou, né? Fiquei lá uns 40 minutos, uma hora sofrendo igual um condenado, mas fiz. E então eu até fui com um pouco mais de peso na prova, saí mais pesado do que o ano passado. No passado eu tava mais magrinho, mais enxuto, mas eu acho que esse ano tava mais coisa, mas foi mais músculo assim distribuído. É, e essas foram as duas principais. E a terceira é o clima e as coisas que eu carreguei. No ano passado eu também carreguei muita coisa. Durante toda a prova, eu carreguei basicamente todo o equipamento recomendado. O equipamento obrigatório lá é mínimo, mas o recomendado é gigantesco. Calça, gorro, luva, tal. Eu carreguei tudo isso no ano passado todo. Esse Hum. ano já, cara, é um frio que dá para me aguentar. Tu vai falar, é ruim, o frio é diferente, o frio lá é diferente, assim, mas eu passei muito mais frio, por exemplo, na KTR Serra Fina que eu corri, naquela noturna, do que lá, cara. Esse ano lá tava, o primeiro pico, o Colorado tava ventando, então foi bem parecido, mas foi muito menos tempo de exposição, porque você sobe o pico, desce o pico, já é outro clima, né? Na Serra Fina eu fiquei lá em cima, lá várias horas, né? Então eu falei, pô, não necessito também de tanta roupa de frio. Como é um lugar que eu consigo me manter correndo, eu vou me manter aquecido. Então, né, eu fiquei com medo da primeira noite ali que estava previsto uma nevasca forte, né? Mas no fim nem teve nada. Então eu saí já com menos peso, saí só com o que a prova obriga, que é o que? É uma manta térmica, copo, garrafa, manta térmica, copo, garrafa e só, basicamente. Isso e eu saí com a hidratação daí, né? Pros 50 km, né? Os gel, as coisas e tal. Mas fora isso, não saí com calça, não saí com touca, não saí com nada. A mais do que precisa. Aí na hora que chegou no KM50, no primeiro drop bag, eu já tinha minhas coisas de fio lá que minha esposa levou, né? Que tem a assistência externa. Lá eu coloquei porque estava previsto um frio, né? Mas no fim não teve. Aí no 80 a gente tem outro drop bag, eu larguei mão de tudo de novo. Então, os aprendizados principais foram esses daí, né? De uma confiança, você vai tendo confiança, né? Sair mais leve e tal. Foi esses aprendizados mesmo aí. E dá pra gente aí esse overview, mais ou menos, aí de como que foi essa prova, então, né? Você já comentou que tu largou mais ou menos junto ali, mas foi dando uma segurada nas descidas. Como que foi, talvez, quando passou esse momento aí que tem mais desnível, né? De mais diferença de altimétrica mesmo. Como que foi depois disso até o resultado ali? Ficou mais ou menos na mesma posição sempre? Como é que foi mais ou É, menos essa prova? na verdade, assim, se você olha no Strava lá, se no Strava tem análise da prova, eu consigo ver na minha visão, ele divide quando você marca quando é prova lá, né? Ele divide em 4 a prova. Comparando com a do ano passado com a desse ano, e o tempo dos primeiros 50 km foi o mesmo, apesar que eu acho que esse ano 50, eles sempre mudam um pouquinho da prova. As subidas principais são as mesmas, Colorado, Quixuquina, tal, são as mesmas, mas o começo ali eles mudam. Então a primeira tinha acho que 200, esse 50 km desse ano tinha 200 a mais de ganho, tinha um terreno um pouco mais técnico lá, que acho que era um rio meio seco, cheio de pedra, assim que você tinha que subir. Mas eu fiz basicamente no mesmo tempo, né? Em 4 horas e 50. O segundo terço da prova, que daí você deixa o drop bag, né? Começa o restante, é uma parte mais de descida, tal, tem uma subida. Aí foi que eu ganhei muita diferença, porque eu consegui me manter correndo. Então eu saí no mesmo ritmo do ano passado, só que eu acho que eu estava mais preparado, inclusive fisicamente, então o esforço foi menor, apesar do ritmo eu conseguiria ir no ritmo maior. Eu fui vendo o Sérgio, né? Acho que o pessoal conhece o Sérgio, que é o cara que ganhou já várias vezes, ganhou do Pocapel, ele é de lá, né? Ele é top mesmo, mundial, assim. E eu fui vendo ele boa parte da prova, acho que os primeiros 20 km, ali, 25 km, fui vendo ele, depois dos 20 até os 50 ele se distanciou, mas eu cheguei no PC lá poucos minutos atrás dele, poucos assim, uns 20 minutos atrás dele. Depois fui tirando nos outros postos até onde ele desistiu, né? Ele desistiu da prova.
Então foi um ritmo bom, assim, mas foi um pouquinho leve do que eu poderia. Eu poderia ter ido um pouquinho mais rápido, me poupando e principalmente me poupando nas descidas, né? Aí eu cheguei nesse drop bag, coloquei o peso nas costas e fui. Só que eu consegui me manter correndo nesse pedaço. E é um pedaço que tem bastante, tem subida e tal, mas tem bastante parte corrível. A primeira parte já não é tão corrível assim, se correr mais rápido, né? Então me corri, você já pega uma decidona ali, já fui nessa decidona bem. E ali eu fui ganhando posição. Se eu não me engano, né? Quando eu cheguei lá no posto de controle, eu cheguei junto. Chegou eu o quarto, o quinto e o sexto. Eu tava lá, não sei qual posição que marcou, mas marcou junto. E eles saíram um pouquinho na minha frente, porque eu fiquei colocando lá os pesos nas costas, né? Porque eu tava preocupado de ter o frio, né? De ter neve e tal. Eu falei, pô, como é que eu vou fazer na neve, né? Então eu fui com esse peso. Mas eu saí de lá, devo ter saído de lá em sexto. Cheguei lá junto com o pessoal e saí lá uns 2 minutinhos depois desse ponto do peso. Mas eu fui ganhando posição nesse período aí, nesse segundo quarto. Eu fiz 1h30 mais rápido do que eu fiz essa segundo quarto da Caraca. prova, mais rápido do que eu tinha feito no ano passado. Então, eu fui ganhando. E aí chegou no lago, que é uma parte também que eu sofri muito no ano passado, que aí já tá no km 100 e pouco da prova. E depois do lago, ele tem a pior subida da prova, vamos dizer assim, que é uma subida contínua. Você sai do zero ali, do nível do lago ali, né? Não é o nível do mar, mas é o nível do lago, a parte mais baixa da cidade ali. E você vai de novo, quase que o ponto mais alto e desce. Então é uma subidona, uma descidona, e você desce praticamente para acabar a prova. Ali eu tava em terceiro já, né? E consegui manter, consegui subir bem, consegui atravessar o lago bem, um lago com pedra lisa que você não consegue. Eu não consegui correr lá no ano passado também por causa da dor, mas por causa das pedras. Esse ano ali eu consegui correr, passei a noite lá já. Ano passado tinha passado, já estava amanhecendo, já estava sol, né? Passei a noite ali, consegui me manter correndo. A água vem uma água gelada até o joelho, né? Mas eu fui no ano passado, eu fui naquela mentalidade, falei, nossa, pisar nessa água gelada, entrar pedra em cima, falou, nossa, essa água gelada vai refrescar minhas pernas para correr. Fui com essa mentalidade mesmo. E meti o pé na água lá e fui, consegui atravessar bem. Fiz essa outra subida bem, nessa subida à água bem. Tive que dar uma paradinha lá porque acabou a lâmpada da minha lanterna, e para trocar minha lanterna dá um pouco de trabalho, então acho que eu perdi uns 2 minutos ali, eu não conseguia trocar. Aí eu fui meio no escuro até que eu achei um apoio da prova que iluminou com a lanterna que ele tava lá, e eu troquei e segui, né? É, Mas consegui subir bem. E aí nessa última descida, não desci tão bem quanto eu gostaria. Acho que daria para me descer mais rápido essa descida aí, porque daí eu já tava sentindo a perna, mas consegui descer correndo. Tem até filmagem minha, né? Você é o Colorado, você passa a descida do Colorado, você não, Quixuquina, aí você desce correndo, tem a filmagem lá. Cheguei no topo, comecei a descer correndo, desci correndo até o final, não acaba mais essa descida, e depois é uma retona também, 8K de reta, que ali eu já tinha planejado correr. Ali eu falei, cara, aqui eu vou correr, eu vou tentar fazer um pace sub 5 ali. Vamos ver se vai permitir. Não chegou no sub 5. Deu uns 5,10 mais ou menos, mas foi mais rápido que os outros dois que estavam na minha frente. Tanto é que eu vi o segundo, né? Eu vi o segundo ali, só que daí ele tava com mais perna. Na hora que ele me viu, era uma parte de subida e a descida final também mais curta, né? Ele conseguiu distanciar e chegou um pouquinho na minha frente. Mas consegui correr ali também, consegui correr bem ali também. E aí, cara, aí eu cheguei na parte final da prova. Eu pulei o último posto de controle também, né? Que chama lá o BIOS 2. Passei reto, não tem a filmagem lá, eu passando bem devagarzinho, que daí eu já tava sentindo já o quadríceps, tudo, né? Tava sentindo bastante, principalmente por causa da corrida que eu dei nessa retona aí, deu uma corrida mais forte nessa retona. Falei, vou passar reto, não vou nem parar, que se parar eu vou perder tempo e tal, vou passar reto. Passei no trotinho, consegui subir essa pistazinha, esses 3 km de pista correndo, e descer que, cara, aí foi a parte, pra mim, a pior parte da prova. Por quê? Porque no ano passado eu fui passado ali. Eu não sabia se o cara que estava atrás, imagina, eu estava em terceiro, eu queria manter a terceira posição, né? Eu não sabia se o cara que estava em quarto estava 1 minuto ou 1 hora atrás de mim. Não entendo espanhol. Os caras falam comigo com pressa, né? Se tivesse inglês eu até entendi um pouquinho, mas espanhol eu não entendo nada. Aí, cara, eu falei, cara, não, eu tenho que subir isso aqui correndo e tenho que descer correndo, cara. Putz, eu subi a estrada pensando que eu ia ter que descer correndo aquilo. E aí deu certo, desci correndo a trilha, né? Uma trilhazinha aí, sei lá, dá 1,5 km. Desci correndo, aí chego, passo a praia que eles chamam lá, né? Que é a borda do lago. E você tem 150 metros do lago, 200 metros, até a
a chegada. E ali também eu corri, aí tem a filmagem até que a mulher fala, o corredor brasileiro está fazendo força com todo o seu corpo, não tem mais nada. Ela fala bem assim, não tinha mesmo. Não tinha mesmo, não tinha mais nada, cara. Eu tava fazendo força com tudo ali e tentando correr, vendo, olhei, dei uma olhada pra trás, ver se estava atrás. Se estivesse atrás, eu ia ter que tirar força de algum outro lugar. E fui e passei a chegada lá. Cara, foi muito bom, muito legal e, cara, foi maravilhoso, assim. Muito legal. Pô, que massa, cara. Pô, parabéns, eu acho que eu não falei ainda, né? Parabéns aí pelo teu resultado aí. Com certeza Obrigado. aumentou a moral do Brasil aí com essa galera aí que viu o brasileiro aí do nada, né? Chegando e Foi, alcançando esse terceiro lugar geral na maior prova, né? Da América foi, Latina. Hein? foi legal, cara. O organizador da prova lá, o Mariano, veio falar comigo, veio me dar uns parabéns. Ele fala português, né? Então ele falou, cara, o que você fez aqui foi muito bacana, muito legal, parabéns, me abraçou lá, deu um beijo no rosto, que é costume deles, né? Eu nem tava meio grog ainda, tá? Falou, pô, muito legal, tem um brasileiro ali. Falou pra mim que os dois chegaram na minha frente são fera, né? Um deles, não sei, já chegou em segundo, já fez sub-20, mas era outro percurso, perto de 19 horas. O que chegou na minha frente também já é experiente, já fez várias vezes a prova, que chegou na minha frente, muito experiente, muito bom, muita gente boa também, os dois, mas ele falou, são atletas muito experientes nessa distância e foi muito, foi, cara, legal, né? Fico contente de ter feito esse resultado. Foi tudo que eu tinha nesse momento. Pode ser que em algum momento eu tenha mais para dar, né, no futuro, mas nesse momento eu realmente esforço com todas as fibras do meu corpo. Tava lá. Não tinha mais. Eu tava correndo até desengonçado, mas consegui correr, cara. E paguei por isso, porque só, mãe, nunca fazia tempo que eu não ficava com o corpo dolorido igual eu fiquei nos próximos dias. Já recuperou? Já conseguiu fazer uma corridinha? Cara, eu pedalei um pouco hoje, uma bike estacionária aqui. Eu fui no médico, o meu posterior aqui tava doendo ainda. Eu fiquei com medo de ser uma lesão, mas ele Hum. falou, cara, não é nada, é só estresse mesmo, descansa aí mais uns 2 dias e dá pra voltar. Mas ainda tô com um pouco de dor, cara. Ainda tô com o corpo um pouco Pô. dolorido, cara. E E doeu já faz o tudo. quê? Já faz 2 semanas, né? Hoje? Não, foi semana Não. passada, foi na sexta. Faz uma semana. Ah, é, foi na sexta, verdade. Ah, boa, uma Faz uma semana, semana, foi verdade. semana. Ah, não, uma É. semana, pô, tá dentro da normalidade aí, Tá com dando certeza, normalidade. né? Mas tá melhorando, mas as assadura também, mesmo passando vaselina, tudo, assa tudo quanto é parte do corpo, né? E, e não sei, cara, eu fiz muito esforço mesmo dessa vez. Fazia tempo que eu não ficava. Você vê que você faz esforço, mas quando você fica dolorido assim, cara, os músculos do pé, músculo da canela, cara, lugar que tá doendo que nem sabia que tinha músculo, tá dolorido. Agora tem, né? Às vezes não tinha Eu músculo ali, não mas tinha, agora tem. agora Criou tem, algum aí. criou agora. Irmão, e qual foram, talvez, os aprendizados que tu trouxe aí dessa prova, assim? Talvez pode ser até aprendizados de coisas que tu fez, que tu acha que deu certo, ou talvez aprendizados aí de coisas que tu não faria, né, novamente, assim, que tu fez, que, putz, isso aí eu, talvez, né, se eu fosse repetir, se for fazer essa prova de novo, eu faria diferente, ou para um aprendizado para outras provas, aí o que que tu aprendeu aí nessa experiência? Cara, essa segunda acho que me deu mais confiança ainda para a próxima 100 milhas, de tentar ser mais rápido nos postos de controle. Eu fui bem rápido na maioria, mas nos que tinham drop bag eu demorei ainda um pouco. No que tinha drop bag e ajuda externa, por exemplo, que é no mesmo local, eu deixei o drop bag e deixei a ajuda externa. Então fiquei 8 minutos lá, porque primeiro eu peguei o drop bag e depois eu peguei metade das coisas com a minha esposa na ajuda externa. Hum, sei lá por que que eu fiz isso. Mas é assim, já dava para cortar para metade o tempo ali no posto de controle. Então, deu uma confiança a mais. Na próxima eu vou ir com o mínimo mesmo que a prova exige e carregar o mínimo de peso possível, porque acho que faz diferença numa distância tão alta assim, cara. É, isso. A segunda coisa é que, cara, é uma prova longa, né? Eu acho que eu tenho, né, essa estratégia de sair correndo forte até quebrar. Numa prova longa não dá para fazer isso, a não ser que você quebre lá no KM 150, mas vai ser difícil isso acontecer. Então, tomar cuidado com as subidas, decida entender o percurso da prova, onde é a parte mais dura da prova, e se for no começo ali, se conservar, porque no final não era só eu
É igual, eu cheguei a ver o segundo com colocado na minha frente ali, cheguei poucos minutos, os primeiros são dois caras super experientes, eu não sei se eles são atletas que vivem disso, tá como atleta no perfil deles lá, né? Mas eu cheguei a ver, eu sei que eles são muito mais experientes que eu, ambos já fizeram essas provas várias vezes, e sempre tiveram boas colocações. É, então tomar mais cuidado porque senão você paga lá na frente, né? Estudar bem a prova mesmo assim. E, cara, que é possível, né? A gente tem que treinar, se preparar bem e tal. A gente consegue fazer sim, consegue vencer esses desafios. Porque é um desafio imenso, mas a gente consegue vencer sim. Ah, legal, eu acho que é interessante, né? A gente sempre avaliar, né, nesses dias aí seguintes das provas, né, o que que aconteceu. Eu gosto de sempre anotar também em algum lugar, porque querendo ou não a gente esquece depois, assim, né? Então anotar aqueles os É, aprendizados que eu tive, o que que deu certo, o que que deu errado, assim, porque é isso, é uma experiência muito intensa, né, que a gente vive ali na prova, assim, né? Então a gente pode aprender várias coisas e isso de olhar para trás ali, fazer essa análise, eu acho que é muito válido, né? eu faço, cara, sempre que eu faço uma prova, não todas as provas, mas as provas que eu acho que é importante, as provas altas, eu coloco lá, eu vejo quanto, sei lá, desde quanto quilo eu tava pesando no dia de manhã, como é que foi o meu desempenho, coloco Boa. lá, né, o que eu fiz, quanto que eu ingeri de carboidrato, quanto que eu fiz isso, quanto que eu fiz aquilo, frio, se eu passei frio, se eu passei calor, é, e vou tentando na próxima mudar alguma coisa, às vezes, às vezes piora, né? Às vezes você muda e piora, mas às vezes você consegue melhorar e você vai ganhando marginalmente nessas coisas aí. E, cara, eu fiquei curioso, assim, né? Tu contando essa tua história desde lá no início, assim, né? Falando como que foi teu início na corrida, assim, né? E agora, né, esse lado mais voltado para performance, agora, né? Me contando esses últimos minutos aqui, essas histórias. Eu queria entender de ti qual que é o significado que a corrida tem para ti hoje, assim. Por que que você corre hoje? Cara, eu sou uma pessoa competitiva por natureza, né? Acho que quase todo mundo que tá na corrida aí né? Eu compito comigo mesmo, acho que é o principal concorrente. E eu acho que o que a corrida trouxe para mim é trazer à tona esse meu lado competitivo e principalmente mostrar que se você seguir algumas, né, rotinas, algumas regras e for dedicado tal, lógico, eu nunca vou ser um Kylian Jornet da vida, um Silvestre da vida, tal, muito distante, porque tem gente que realmente nasce um pouquinho mais com um DNA um pouquinho mais promissor para aquele esporte. Abençoada, né? Não que eles não treinem, claro que treinam muito, Sim, sim. mas, né, treinam muito também, não dá para tirar o mérito de treino, mas tá, né, não como ser um Kipchoge da vida, eu fazer uma maratona 3 em 2 horas e pouco, né, 2 horas e 1 aí. Mas se você se dedicar, você melhora. E a corrida tem essa característica, né, principalmente o nosso esporte, o esporte de endurance aí, de melhorar outras áreas da sua vida, né. Cara, começou com a corrida, né? Eu melhorei minha alimentação, aí agora eu melhoro o meu sono, aí você fica querendo melhorar tudo, tudo, assim, você fica querendo ganhar margem em tudo para melhorar na corrida. Então, para mim, a corrida hoje é uma fonte de melhora, uma fonte de aprimoramento de mim como ser humano mesmo. É, é isso que a corrida representa. Hoje ela é uma fonte de tanto de para mim melhorar como pessoa, como pai, como esposo, né, como filho, como pessoa na sociedade, quanto como atleta. Então, eu vejo que, pô, consegui melhorar como atleta, consegui fazer uma prova dessa. Será que eu não consigo melhorar como, sei lá, no emprego? Será que eu não consigo melhorar como pai também, se eu me dedicar um pouquinho mais? Então, acho que a corrida trouxe isso à tona e mostra isso, e hoje é isso pra mim. Fora que é um nível de estresse, uma coisa que é divertida, né? Eu gosto de treinar, eu gosto de correr. Se eu pudesse, eu fazia a prova todo sábado, todo domingo, se o corpo e o bolso permitissem, mas não permite, né? Nenhum dos Infelizmente. dois, né, infelizmente, né? É, E é isso, cara. E é isso, se espelha em pessoas boas, como tudo na vida, que eu falando, né? Você vê, tipo, o Strava lá do Fantasma, o cara detonou ano passado, o que que ele fez ano passado, quanto de treino que ele colocou, quanto de altimetria que ele subiu, tal. Será que se eu fizer parecido esse ano, eu também no ano que vem eu não tô próximo ali do nível dele? Então isso, cara, é uma fonte de melhora contínua para mim a corrida. E a gente conversando antes ali, né? Tu comentou como
Talvez isso até alterou, né, a percepção que a tua filha, né, principalmente, mas a tua família tem de ti, assim, né, também como que mudou, talvez, a visão que eles têm sobre ti, né? Conta talvez um pouco aí sobre, né, essa mudança de vida que a corrida te trouxe também e talvez isso, né, de como que os outros, né, próximos de ti, te olham de uma forma diferente também. Cara, mudou bastante. Eu tenho uma filha de 7 anos. Quando ela nasceu, eu ainda estava numa vida louca, vamos dizer assim, bebendo bastante. Minha diversão, eu acabava o trabalho sexta-feira, era ir pro boteco. Ia pro boteco e não tinha hora para voltar, né? Aí sábado era reunir com os familiares, com os colegas, enfim, tomar cerveja e tal. E era isso o meu divertimento. E depois curtir a ressaca no domingo e segunda-feira voltar a trabalhar. Era isso. Então minha filha tava falando, ela falava cerveja, o pai falando na cerveja, xixi de cavalo, tal. Ela começava a falar essas coisas assim. Nada contra quem bebe, mas assim, era o estilo de vida que eu tava levando. E isso tava me preocupando. Eu lembro que teve uma vez que minha esposa chegou e falou: Nossa, nós fomos lá em Bragança, tinha um bar lá na rua que tava cheio de cadeira. Mulher. Sabe o que isso sua filha falou? O quê? Esse daqui é um lugar bom pro papai vir, né, mamãe? Eu falei, nossa, vai ficar feio. Um dia eu achei divertido, né? Mas agora olhando pra trás, né, assim, conto, mas até uma vergonha, né? E hoje não. Hoje minha filha, ela fala das 100 milhas, ela fala para meu pai corre uma noite inteira sem dormir. É isso que ela fala, né? Ontem, né? Na terça-feira, até que a gente tinha combinado de gravar, não gravei porque eu recebi um convite da Câmara Municipal aqui para ser homenageado lá. Ela foi junto comigo, tal, né? Então, cara, mudou mesmo. Eu acho que assim, eu vou deixar a mensagem para ela, eu sempre falei, já falei até em outro podcast que eu participei, que eu quero deixar a mensagem para ela que não importa a situação que ela está vivendo. Ela consegue mudar a situação dela com dedicação, olhando as pessoas, né, melhores, melhorando o entorno dela, as amizades dela, tá? Ela consegue mudar a vida dela. Não tem nada que ela não consiga mudar. É... Lógico que tem uma série de outros fatores, né? Não é um papo de coach isso, mas dá para mudar sim, dá para ela Uhum. melhorar e espero deixar essa mensagem para ela, sabe? Eu antes da corrida, né, no jogo, eu participei de várias reuniões de AA porque eu tentava parar de beber e não conseguia. Não conseguia. Era um ciclo assim, eu nunca mais tinha aquela ressaca, nunca mais vou beber, depois voltava a beber de novo. Cara, a corrida fez eu parar e agora eu quero ver, vou ter que entrar num grupo para parar de correr, talvez um dia. Corredores anônimos aí, porque Caraca, pô, é, imagina o que que é uma reunião dos corredores anônimos, né, cara? é, porque, cara, é viciante demais, cara, essa coisa. E, e é isso, cara, é isso que eu quero deixar pra minha filha, que tudo que ela passar na vida, quando não tem aqui, que ela olhe pra trás e fala, pô, meu pai conseguiu mudar a situação dele, eu também consigo, e é isso. Que legal, cara. Era interessante, né? Porque tem algumas decisões, né, que a gente faz na nossa vida que parece que colocam a gente numa trajetória que vai sendo tipo uma bola de neve, né? Que vai só, às vezes, trazendo outras coisas e vai aumentando, né? Outras coisas positivas, assim, né? Entra num Sim, espiral positivo, né? Que nem, pô, uma decisão que tu fez lá de começar a correr, né? Por causa, né, enfim, uma decisão que tu tomou ali, quero começar a correr, isso implicou depois numa melhora na qualidade de vida, ter mais disposição, conseguiu, né, parar de beber, conseguiu ter um sono melhor, aí conseguiu talvez ser um exemplo, né, que tu queria ser, sim, talvez que tu buscava ser melhor, né, para os teus filhos, assim. Então, às vezes uma decisão, né, que a gente faz na vida implica em várias outras coisas, né, mas ao mesmo tempo também tem outras decisões que a gente pode tomar que vão nos levando para outros caminhos também, né? Então, eu é acho que é muito isso legal. mesmo, né? Tem um livro, eu gosto bastante de ler, tem um livro chamado Hábitos Atômicos, né? Não sei se você já leu. Do Eu acho James Clear, né? que James Clear, ele fala basicamente isso mesmo. Tem hábitos angulares, né? Que vão fazendo você ter outros hábitos, melhores ou piores, mas sim, são hábitos que puxam outros hábitos. Eu acho que a corrida é um desses, é um hábito que puxa outros hábitos bons. E alguns outros hábitos vão puxar hábitos ruins, né? Então, eu acho que é isso mesmo. E a gente às vezes não tem noção de quanto que às vezes a gente mudar um hábito na nossa vida pode impactar, né, em mudança, né, no futuro, né? Então eu concordo plenamente com o que você falou. E é isso mesmo, mudou e não tinha consciência de que estava mudando. Ele sempre li muito, mas não tinha consciência do que eu fazia. Então aí, cara, hoje em dia eu vejo e agradeço muito por me ter começado a correr, por minha avó ter me incentivado, por estar aí correndo e vou permanecer correndo aí.
E se tu fosse escrever um dia um livro, né? Tu comentou que tu gosta de ler, assim, né? Se fosse escrever um livro sobre a tua jornada, pode ser jornada de vida ou jornada na corrida, mais especificamente, assim, qual que seria o título desse livro ou a mensagem principal aí que tu gostaria de deixar para quem vai ler esse livro aí depois? Tem uma frase de um livro legal que acho que seria o título do meu livro, que é eu não sei, eu entendo bastante inglês, mas não sei falar, tá? Direito, não tem prática. Mas For Endurance We Conquer, que por endurance nós conquistamos. Que eu acho que, além do esporte, mas o esporte de endurance, né? Seja a corrida de longa distância, seja o triatlon, seja o remo, enfim, ele traz muito ganho em você conhecer seu limite, você está sempre no seu limite ali e sempre aumentando um pouquinho, ele traz um ganho exponencial. Então seria esse, né? Na verdade, essa frase é do livro é o lema da família daquele cara, como é que é? O cara desbravador do Polo Sul, Polo Norte, o Shackleton, o nome dele. Não sei Shackleton, se, ah, sei. se você já olhou, é Aham, o lema da família dele, esse daí, For Endurance We legal. Conquer. Tem Endurance era o nome do navio, do né? navio Dele lá que ele. dele, assim, as coisas que ele passaram, que ele sobrevivia através da persistência, da garra, tal, para poucos, né? E eu acho que quase tudo na vida é isso. Se você pegar, sei lá, ver uma biografia do empresário de maior sucesso, geralmente é persistência. Você pega do cara do Einstein, persistiu. Cara, a maior parte das pessoas que vencem, não todas, lógico, né? Tem as exceções como tudo na vida, mas a maior parte é o cara que persiste, insiste, né? Em algum lugar eu vi uma vez que o persistente sempre vai ganhar do inteligente. Porque o inteligente, em algum momento, ele vai arrumar um problema que talvez não seja para ele, ele vai desistir. O persistente, ele vai arrumar um jeito, ele vai até o final. Então, o nosso esporte de endurance mostra muito isso. Você tirar isso do esporte, né, da corrida de longa distância, trazer para a vida, para sua coisa, cara, eu sei lá, você corre uma prova, acho que acontece todo mundo, você corre uma prova muito dura, você se sente capaz de fazer qualquer coisa, né? Então isso, esse seria o tema o tema, o título do meu livro e é isso aí. Cara, só pra te provocar, talvez, um pouco aí, é que antes, né, na nossa conversa, tu comentou sobre a importância, né, de tu ter uma capacidade física, né, que muito que da corrida, né, a maior parte ou tudo, né, tu falou que seria da tua capacidade física que tu tá ali, né, e a mente influencia até certo ponto, mas é muito mais o teu preparo físico, assim, né. E baseado nisso que tu tá falando sobre persistir, assim, eu fico pensando nisso, né, nessa capacidade mental que a gente precisa ter também e pelo a maneira que tu relata, assim, o que eu entendo, né, de tudo isso que tu está falando é que talvez essa parte mental, ela influencia muito mais da gente conseguir persistir, talvez no treinamento, manter ali, treinando dia após dia, né, mantendo aquela persistência no processo, do que só aquela persistência que tu precisa ter no dia da prova ali que tu vai executar, né? É mais ou menos por isso aí, assim, por esse lado que tu É, pensa? é por isso mesmo. Eu acho que nós somos a soma dos nossos hábitos, nossas escolhas, e tal, né? E eu acho que você tem que, né, corpo são, mente saudável, você tem que ter um corpo saudável, né? Então você tem que cuidar primeiro do seu corpo. É por isso que eu falo, primeiro você tem que cuidar de você, a partir do momento que você cuida de você, você começa a cuidar dos outros. E assim que você está com o corpo saudável, você consegue persistir numa prova. Mas para isso você tem muita outra coisa antes, né? Você tem que estar todo dia tentando fazer seu melhor ali, né? Todo dia fazendo seu treino, que não adianta, cara. Se você não, né, por mais, tipo, eu agora fiz uma prova de 100 milhas, então, né, teoricamente estou treinado para uma prova de 100 milhas. Mas se eu ficar um ano sem correr o outro, não adianta eu chegar na prova e falar, não, vou levar com a minha cabeça até o final essa prova. Uhum. Cara, muito difícil. Pode ser que termine, tem um outro que vai terminar, estatisticamente tudo é possível, né? Mas na geral não é isso que vai acontecer. Você tem que ter tido essa fase de preparo, né? Então é mais ou menos isso, sim. Se eu entendi, é mais ou menos assim. A gente tem que ter a cabeça, a mente, é, o corpo são para procurar uma mente sã, para a mente sã te fazer você tentar todo dia, tentar todo dia, tentar todo dia e ir. Rotina de treino todo dia, trabalho, acordei cansado, não quero treinar, mas meu vou sair nem que seja para levar o lixo lá fora correndo e voltar. Para falar que eu treinei, né? Mas é isso, cara.
Pô, legal, é aquilo do tijolinho, né, cara? Não adianta em um dia tu querer construir uma casa, né? Mas, tipo, se tu for cada dia colocando um tijolinho um em cima do outro ali, eventualmente a casa fica pronta, assim, né? É isso mesmo, a gente olha às vezes as pessoas e vê, né, sei lá, um grande sucesso, uma grande derrota, a gente atribui a uma coisa só, né, e geralmente não é isso, Uhum. né, tem uma série de, uma história por trás, uma série de coisas, uma série de atos e ações que a gente não vê muitas vezes e que é igual treino, né, cara, você vê um cara detonando uma prova, sim, tem a parte do cara que, né, como eu falei, a gente é abençoado, tem gente que nasce melhor, mas o cara com certeza também tem muito treino. Não faz, né? Tipo, o Fantasma não fez o que ele fez no ano passado e ganhar um monte de prova, né? Detonando ali. Se ele não tivesse treinado, se ele tivesse ficado, você fala, cara, Uhum. ele treinou muito, com certeza. Né? Talvez até treinou mais do que o que ele precisasse pro nível que ele tem. Mas ele Uhum. treinou, com certeza ele treinou muito, né? E isso com várias coisas na vida é assim, né? E quem que é uma pessoa que tu admira no nosso esporte aí? E por que que tu admira essa pessoa? Tu já falou vários aqui, né, durante o podcast, então eu sei que tu tem várias pessoas que tu admira, né? Mas se tivesse que escolher uma, quem que tu falaria e por que Cara, essa pessoa? eu sou o stalker do Strava, velho. Eu fico seguindo todo mundo no Strava lá e vendo o treino. É assim, cara, eu admiro muita gente, cara. O primeiro cara que eu vi correr em performance foi o Thiago Mal, né? Foi uma prova, a primeira prova que eu fiz, ele correu. Então, cara, durante muito tempo eu vi os treinos dele ali e tal. E o cara fera, humilde. Meu, o Celinho, pra mim, é fantástico, né? Um cara que, meu, o cara, ele é muito fera. O Celinho é muito fera, muito fera. Pra mim é o melhor corredor que tem, assim. É, eu não tenho contato daí nem com o Fantasma, nem com o Silvestrinho, mas os dois também, né? Que são coisas, são pessoas que eu admiro. Mas, cara, no geral, assim, eu. Os caras que organizam a prova, porque eu sei que cuidar de, né, público, que nós somos o público deles ali, funcionário e tal, não é fácil, é uma por dor de cabeça, então é difícil. Então, assim, não tem um, cara. Todo mundo que eu acho que tá no esporte, assim, eu admiro muito, o cara que tá envolvido com isso, que eu admiro muito. Se fosse pra eleger um, assim mesmo, por conta de desempenho, de umidade, eu acho que o Celinho é fantástico, eu vejo ele, foi um dos primeiros também que eu vi correndo e, cara, ele é muito forte, muito fera, muito humilde, então, acho que ele. E tu então, né, acabou de sair desse teu último desafio aí. Eu queria saber quais são teus planos para os próximos meses, para esse ano ainda, né, de 2025 aí. Conta pra gente onde que a gente pode te encontrar correndo ainda esse ano. Então, cara, esse ano eu ainda eu vou ter que ver, né, para o trabalho, o que que eu vou conseguir fazer. Eu queria muito fazer o Itatiaia lá, vai ter o Campeonato Brasileiro, né, o Evolution. 100K, Evolution, isso, o 100K, a Mons, talvez, né, as 100 milhas da Mons. Queria fazer, se eu tiver oportunidade no trabalho, porque eu dependo de casar as duas coisas, né, e não dá para ficar pegando férias cada 2 meses, né? E para esses lugares você tem que tirar pelo menos uns 3, 5 dias aí, viagem, tudo, né? É, Então, eu queria fazer essas duas. Não sei se vai rolar fazer as duas, né? Por causa de isso, de custo também, né? Então Mas assim, que eu tô certo para fazer, que eu devo fazer, vai ser o Pico do Urubu aqui. Vou fazer inscrição nela, que tá pertinho de mim, né? Uma prova que tem aqui perto de Piracaia, aqui em Mogi. Talvez o Itatiaia, a Paraty e a Mons são as que talvez eu consiga encaixar para fazer ali, mas eu vou realmente depender de conseguir ver minha agenda do trabalho. Eu tô de férias, né? Volto a trabalhar agora na semana que vem, depois do nosso feriado aí. E aí eu vou ver que férias que eu vou conseguir encaixar para ver qual prova que eu vou fazer. E é o TMB Paraty, né, cara? Porque eu sonho em correr ao TMB lá, acho que quase todo mundo, né? Nas 100 milhas. E então eu tenho que ter pedrinhas lá. E aí eu tenho que correr a Paraty. Aí se for pra correr, eu já quero ir pra correr a 100 km de novo. Então. Aí tem que pegar também uns 2, 3 dias pra fazer a prova, né? Então, muita prova. Sei lá, se eu ganhar na Mega Sena aí nesse meio tempo, posso abandonar o trabalho, né? Ou se eu aparecer um patrocinador e falar, não, vai só correr, só vai ser feliz. Mas aí eu vou ter que escolher alguma delas. Não vai dar pra fazer todas, infelizmente. Mas provavelmente uma dessas aí eu vou estar. E tem a Terras Altas que eu tô inscrito. A Terras Altas eu vou fazer também. Terras Altas lá em. 60, né, lá? É, 55 lá eu vou fazer. Porque É 55. no ano passado eu quebrei lá. No ano retrasado eu ganhei. No ano passado eu quebrei. Aí eu fiquei com raiva e me inscrevi.
é assim, você dá ruim na prova, você se inscreve na que abre. Vai por vingança. É, Ah, boa, né? Essa prova é legal. Eu fiz ano passado também, mas eu fiz os 30 lá. Uma é prova boa. legal. Então, eu tinha feito no ano retrasado lá. No ano passado eu fiz, ela não foi tão competitiva, né? Não tinha tanto atleta, né? E É, eu ano ganhei. passado divulgaram premiação em dinheiro, Isso, aí choveu, foi gente. tudo. Aí eu ganhei lá. E nesse ano eu falei, pô, eu ganhei, mas eu sei que eu não sabia que eu não ia ganhar, né? Tava lá o Celinho, Silvestrinho, Fantasma. O Fantasma não correu a distância aos 55, mas eu queria ficar bem ali, sei lá, top 3, top... eu tinha condições, sabe? Meu tempo até, acho que o ano até dava isso. Só que, cara, eu tava nessa fase de baixo aí que, sei lá, eu comecei a correr, desci, tomei um gel, vomitei. Falei, puta merda, aí eu vomitei de novo, aí abandonei a prova. Aí eu Uhum. abandonei a prova. Aí eu fiquei com raiva, voltei com uma raiva, cara. Aí eu peguei e já me inscrevi, abri o lote lá, pá, já vou escrever, cara. Vou escrever, não quero nem saber. Vou voltar, vou ver de vingança. Ah, boa. Pô, vai ser legal. E agora, cara, também, né? Com esse resultado que tu teve lá na Patagonia Run aí, espero que surjam oportunidades aí também, né? Tem bastante gente que escuta aí o programa também, né? E acho que, né, tem algumas marcas, alguns organizadores, né, que fornecem esse apoio aí. Então, tomara que surja isso pra ti, porque realmente, né, a gente não, né? Na verdade, a gente, né? Eu tô longe disso, né? Mas os corredores, né, que estão aí na ponta, assim, né? Eu acho que sempre agregam muito para as provas, né? Aumentando o nível competitivo, assim. Então, para os organizadores faz muito sentido, assim, né? Ter atletas como tu, né? Correndo as provas. Então, espero que tenha mais oportunidades aí começando a surgir aí no teu caminho aí agora nos próximos meses. Cara, espero que sim, né? Acho que espaços como esse seu aqui propicia isso pra gente, né? O palco, eu sei que atleta muitas vezes não gosta de falar, não gosta de, né, de aparecer, a gente vê isso. E a marca, ela quer visibilidade, né? Eu tenho alguns projetinhos aí, de no futuro fazer um podcast também, alguma coisa do tipo, mais voltado pro desempenho, sabe? Analisando o desempenho, essas coisas assim, né? E espero que venha alguma coisa, mas se não vir, eu vou estar correndo sempre, cara. Não vou parar, vou sempre estar correndo, sempre vou estar nas provas aí. Se não puder ir nas provas longe, vou estar nas provas aqui na região. Se não puder, vou fazer prova aqui, competir com alguém aqui na minha cidade. Vamos correr até o topo ali, vamos tirar um racha, né? Só pegando com no Strava. Pegando com no Strava, nossa, pegar com no Strava é divertido pra caramba. Então, cara, eu tô porque o esporte mesmo mudou minha vida. Lógico que se aparecer a oportunidade e der para se dedicar, para melhorar, né, eu falei, né, o esporte a gente tenta se melhorar sempre, né, cara? Essa possibilidade, se eu tiver essa possibilidade de ficar, né, dedicado exclusivamente, com certeza, né? Mas eu sei que no Brasil é muito difícil, né? Então, a realidade sempre prevalece, né? Então, eu tenho que cuidar também do trabalho, da família, das outras coisas, para conseguir fazer isso o máximo de tempo possível, na melhor forma que eu consiga, né? E espero que no futuro isso mude para os meninos que estão vindo aí, que estão vindo forte, que, né, a gente vê uns caras aí, uns meninos novos aí correndo muito. E espero que no futuro Uhum. aí para eles seja uma realidade diferente, graças muito aos atletas que já vieram antes da gente, né? E para eles seja um ambiente muito muito melhor aí que eles consigam viver e ter essas performances magníficas aí que alguns estão tendo. É isso, cara. Pô, Murilo, eu queria te agradecer aí, cara, pelo teu tempo aí, por ter vindo aí no programa. E no que eu puder ajudar também aí nessa nova fase aí que tu vai ver, os podcasts surgindo aí, pode contar com a minha ajuda aí, que o objetivo disso aqui é justamente isso, é criar esse lugar aí onde os atletas podem ter esse espaço para crescer, né, como pessoa, como atleta também de alguma forma. Então, tamo junto aí no que precisar e o microfone é teu aí, se tu tiver algum recado aí que quiser dar pro pessoal que tá ouvindo a gente aí, aproveita esse momento para isso. Cara, eu agradeço novamente. Como eu te falei, eu escuto bastante o seu podcast do Roger, enfim, do Valmir. Tô sempre escutando, importante, locomoção pro trabalho e tal, né? Nos treinos eu parei de novo, mas eu tava escutando no treino, agora eu parei de novo. Mas tô sempre escutando. Acho que é importantíssimo esse canal, que você tem que ir dar essa visibilidade pro atleta. Acho que os atletas deveriam vir, né? Eu sei que tem atleta que é mais difícil, tem mais vergonha, mas, cara, se puder deixar um recado para eles aí, principalmente os de elite, venham, fale, tal, porque, cara, vai dar visibilidade para eles, né? E vai inspirar muita gente. E da minha parte, cara, o que eu queria deixar é um agradecimento mesmo a todo mundo que me mandou
aí os parabéns, que me deu a força, que me deu um joinha, que me deu um like lá no Instagram, segue lá no Instagram lá, já ajuda, né? Mas que me deu um like lá, que me curtiu, que me deu qualquer mensagem de apoio aí, que me desejou toda boa sorte, que eu sei que teve muita gente, sabe? Muita gente mesmo. E só tenho a agradecer só, né? Agradecer e é isso aí, cara. Tamo junto aí nas próximas corridas, vamos aí pra essas montanhas da vida e vambora. Muito obrigado por ouvir mais esse podcast. Se você curtiu, por favor, nos avalie com 5 estrelas no seu aplicativo de podcast. Isso nos ajuda muito a ser encontrado por mais pessoas que estejam procurando conteúdos como esse e contribui para o crescimento do trail no Brasil. Se quiser nos acompanhar no Instagram, é só pesquisar por Trail Tropical Podcast e nos vemos por lá. Até o próximo e se divirta nas montanhas.